O senador Magno Malta postou um vídeo aqui que fez basicamente uma comparação. O vídeo foi postado aqui na data de ontem, no canal dele aqui no YouTube, e remonta a uma sessão que aconteceu lá no Senado, na Comissão de Segurança Pública. E o senador faz uma comparação com os atos que se deram no dia 8 de janeiro de 2023 com os atos que aconteceram em 2017, quando era o presidente Michel Temer, e que houve algumas manifestações contra o presidente naquele momento, Michel Temer. E ele faz uma comparação, e eu queria trazer esse vídeo aqui para você e apresentar alguns elementos, porque assim, pode ter algum tipo de sentido naquilo que o senador fala, mas nem tudo é comparável, porque são situações bastante diferentes, né? Eu trouxe algumas imagens aqui, eu vou mostrar para vocês, para a gente ver e contextualizar isso com a legislação do momento. Que a gente vai lembrar o seguinte: as pessoas que estão sendo presas hoje e condenadas a essas penas que são altas pelo Supremo Tribunal Federal são com base em crimes que foram introduzidos no sistema em 2021 pelo Poder Legislativo e foram sancionados aqui, já trouxe, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E quando aconteceu aqueles crimes em 2017, o que nós tínhamos era o Código Penal com os crimes convencionais, crime de dano, crime de ameaça, crime de agressão, e a Lei de Segurança Nacional, que era uma norma que é bastante antiga, para você ver aqui, de 83, e que foi instituída em um contexto totalmente diferente. A Lei de Segurança Nacional foi instituída para proteger o Estado contra as interferências estrangeiras e proteger também o Estado contra ingerências contra os militares. E esse cenário de 2021 já é diferente. As normas e os dispositivos que foram inseridos no Código Penal para proteger o Brasil de interferência estrangeira e proteger o Brasil de problemas com as Forças Armadas, e não uma proteção às Forças Armadas. É um contexto bastante diferente. Mas vamos trazer aqui para a gente tentar entender isso de uma forma mais tranquila. 2017. Aconteceu um ato aqui na esplanada dos ministérios contra o governo Michel Temer, contra a reforma que tramitava no Congresso naquela ocasião, que era uma reforma trabalhista. Então, quando isso foi cortado no governo Temer, eles vieram e sentaram fogo na esplanada dos ministérios e se aproximaram do Supremo Tribunal Federal num movimento do MST. Nessa época, Alexandre de Moraes já era ministro do STF, com esse quebra-quebra, com esse fogaréu, todo o que eles fizeram. Coloca as imagens, por favor. Fogo na esplanada dos ministérios. Eles tocando terror. Olha aí, destruindo ministérios, tudo quebrado, tudo de roupa preta, olha aí, botando fogo, arrebentando os ministérios todos. Tudo quebrado. O protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer terminou em vandalismo. Um grupo de pessoas usando máscaras no rosto promoveu um quebra-quebra em meio à manifestação. Eles destruíram persianas e vidraças de pelo menos 5 ministérios, entre eles o da Integração Nacional, o do Trabalho e o da Agricultura. O prédio da Agricultura foi incendiado. O fogo já foi controlado. Os servidores federais evacuaram às pressas os edifícios. A polícia militar tentou dispersar os vândalos com bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral. Tá lindo, tá bonito. A sessão deliberativa do plenário da Câmara foi suspensa e encerrada após a manifestação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o presidente Michel Temer decretou a ação de garantia da lei e da ordem na esplanada dos ministérios. Dessa forma, tropas federais passarão a reforçar a segurança na área. De garantia da ordem, sabe o que é isso? GLO. O Temer pôde decretar e o Lula também, mas o Bolsonaro não, porque seria crime. Esse era o golpe, decretar a lei de garantia e da ordem, a GLO, que logo em seguida, a última posse, o Lula declarou. O Lula decretou uma GLO, não estando aqui, tendo voado para Araraquara de forma muito rápida. O posicionamento da polícia ali, em 2017, não foi o mesmo posicionamento que ficaram agora, no dia 8, para que as pessoas pudessem ser impedidas de entrar no Senado, ou de entrar nos poderes. Agora, Alexandre de Moraes, você já era há 2 meses ministro do governo Temer. Você já era ministro do Supremo Tribunal. Você já era ministro do STF há 2 meses. A minha pergunta a você, cidadão valentão: qual foi a atitude que você tomou? O que você fez? O que merecia essa gente aí? Se você está dando 17 anos para uma mãe de família que escreveu "perdeu o mané" numa estátua com um batom, qual é a pena, Alexandre, que você daria para um vândalo desse, que não estão plenamente guardados, respeitados, glamorizados por vocês, que são os Black Blockers? São aqueles alimentados ainda pelo sangue do trabalhador, com o chamado contribuição sindical, e eles eram pagos para vir para a rua fazer isso. Quanto de pena essa gente pode tomar? Você já tinha 2 meses de ministro. Eu quero perguntar, Alexandre de Moraes, o que você fez?
Princípio. Proteção solar. Alguma coisa aí é bastante coerente, né? A gente tem que reconhecer. Dano existe, o crime de dano existe. Tranquilo, da forma como era estipulada pelo Código Penal. Mas a primeira coisa para a gente ver é assim, primeiro a gente vai distinguir. Os danos que foram cometidos são semelhantes, tá? Você não tem que distinguir, não. Os caras que invadiram lá em 2017 cometeram danos, em 2023 cometeram danos, diversos danos. Agora, há tipificações penais que existem diferentes, né? Então você tem um dano, agora, um dano associado a outras infrações penais. E o que está pegando mais pesado com o pessoal do 8 de janeiro é principalmente o atentado contra os poderes, fechamento do STF, fechamento do TSE, Bolsonaro no poder, eram essas parte das manifestações que nós vimos, né? Aqui, enquanto a gente tinha, por exemplo, em 2017, que tiveram manifestações contra, depois que houve o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, houveram vários atos contra o presidente que assumiu, nos termos constitucionais, nos termos legais, o presidente Michel Temer em 2016, né, para 17. Então você teve em 2017 essas manifestações. Mas olha a diferença, fora Temer, diretas já. Uma das coisas que se pediu era que houvessem eleições novamente em 2017, né? Uma das coisas que se pediu. Mas a maioria era seguir fora Temer, fora Temer, fora Temer. Você tem hoje também, fora Lula, por exemplo, né? Algumas pessoas fazem manifestações fora Lula. O que acontece é o seguinte, ó, vai ter luta, fora Temer, não temos tempo a Temer. A maioria das missões era fora Temer, para tirar o Temer de lá, porque esse pessoal entendia que houve um golpe, né, assim, pelo Congresso, não foi golpe porque está estabelecido dentro da legislação. Então, a legislação, a Constituição estabelecia o procedimento de impeachment, o Congresso fez o impeachment e a presidente Dilma Rousseff foi excluída do cargo, né, perdeu o mandato. Agora, a diferença das manifestações que antecederam o 8 de janeiro seriam essas aqui, né? SOS Forças Armadas. Então, o pedido de intervenção das Forças Armadas, ou seja, colocar as Forças Armadas como se fosse um poder moderador e as Forças Armadas iriam assumir e o Bolsonaro no poder. Aí é uma situação muito diferente. Para mim, é claramente diferente. O dano, ok, é o mesmo dano. Danificar as instituições, danificar os prédios públicos, danificar o patrimônio. Agora, o objeto, né, a intenção, a psique, aquilo que se diz como ânimos, né, o que motivava as pessoas nessas manifestações, são diferentes, né? São, com toda certeza, diferentes. Até porque já haviam as manifestações dos próprios poderes falando, não tem esse negócio de intervenção federal, pessoal, né? Houve a eleição que vai assumir aquele que foi eleito. E aí você tinha isso aqui, aciona as Forças Armadas, né? Tinha muitas manifestações desse tipo. Olha aqui, ó. Essa aqui é muito clara para a gente ver como as situações são diferentes. E isso aqui, e aí você fica comigo que a gente vai chegar ao próximo passo, a intervenção militar e fecha o STF e o CN, né, Congresso Nacional, com Bolsonaro presidente. Aqui não dá. Porque aqui viola diretamente esses tipos que foram inseridos em 2021 pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que sancionou, né, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro sancionou essa lei que introduziu essas infrações penais. Porque até 2021 nós tínhamos uma lei de segurança nacional, que era essa lei 7.170, que, como está escrito, né, define os crimes contra a segurança nacional e a ordem política e social e estabelece seu processo. Mas essa lei de segurança nacional protegia as Forças Armadas que estavam no poder. E essa lei 14.197, que inseriu esses crimes em defesa das instituições democráticas, protege as instituições democráticas. Então, em 2017, não se entendeu, ou pelo menos não foi entendido pela justiça, que essas manifestações aqui eram contra aquilo que se estava tipificado no Código Penal. Eram atos de danos, né? E essas pessoas têm que ser criminalizadas, têm que ser presas, né? Têm que ser responsabilizadas por esses danos que elas cometeram. Mas não se houve por parte da justiça a verificação de que havia um atentado ali contra outros elementos, senão aqueles que eram pedidos pelos manifestantes. Diferente aqui, quando se pedia, por exemplo, não aceitamos as eleições, nós queremos que venha o ex-presidente Bolsonaro assuma. Então, aqui a justiça tem entendido como um crime contra as instituições democráticas que só existe a partir de 2021 no nosso sistema. Então, por isso que as penas são muito diferentes. Se você pegar só o crime de dano, imagine que não tivesse essa lei de 2021 e tivesse só os crimes de dano. Você teria penas muito menores aqui no 163, ó, penas muito menores, né? Nem se compara, as penas seriam muito menores mesmo. Cadê o 163 aqui? Destruir e inutilizar coisa ali. Vamos aqui. No qualificado, ó, contra o patrimônio da União. Contra o patrimônio da União, você teria uma pena de 6 meses a 3 anos. É isso que você teria, um dano, de repente uma incitação à prática de crime aqui no 286, que você tem uma incitação à prática de crime,
incitar publicamente a prática de crime, né? 3 a 6 meses de multa. Aí aqui você tem uma coisa que foi acrescentada em 2021. Olha o contexto dessa lei 14.197 de proteção contra essas manifestações já. Ó. Incorre na mesma pena quem incita publicamente a animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais e as instituições civis. Então, essas manifestações aqui incidiam diretamente, claramente, nesse tipo penal que está positivado. Daí a questão das pessoas estarem sendo condenadas por esses tipos penais hoje. E o caminho para isso qual que é? Revogação desse tipo, anistia ou absolvição pelo Poder Judiciário. Senão, as penas são essas mesmo aí. Tá? Então, são diferentes. Apesar do senador aqui, em parte, ter feito uma crítica válida, mas assim, no desvalor da norma são situações diferentes, porque são fatos sim, diferentes, né? São fatos diferentes, os ânimos são diferentes ali e o contexto jurídico é diferente, né? Essa lei não vigorava naquele momento histórico, tá certo? Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E comenta aqui, valeu? Falou!